Olá, estudante do terceiro ano, bem-vindo a essa aula. Quero dar as boas-vindas também aos professores e aos pais que acompanham essa aula. Vamos continuar falando sobre cartas. E eu quero convidá-los para conhecerem a habilidade do currículo paulista sobre a qual se baseia essa aula. Já está na tela, o título da aula é As Cartas e Nossas Memórias. Língua portuguesa para o terceiro ano. E as habilidades do currículo paulista são EF02LP16B, identificar e manter a estrutura composicional específica de bilhetes, recados, avisos, cartas, receitas, relatos, entre outros textos digitais ou impressos. EF02LP05, grafar corretamente palavras com marcas de nasalidade. N, sinal gráfico TIL. E você, estudante do terceiro ano, imagino que esteja cuidando do espaço em que você está acomodado para assistir essa aula, não é? Você pode tirar fotos ou prints da aula que o ajudem a registrar e acompanhar essa aula aí com caderno, lápis e borracha em mãos. Se você precisar assistir novamente essa aula, você pode assistir lá no repositório para complementar aí algum registro ou se ficou alguma dúvida. Bom, terceiro ano, continuamos falando sobre cartas, iniciamos esse trabalho ontem e vamos continuar nesta aula, que já é a nossa segunda aula de hoje, falando sobre cartas. E como o título da aula fala, cartas e nossas memórias. Essa aula é uma aula adaptada do material do Aprender Sempre. E aí eu queria dar um recadinho para os professores e pais. O material do Aprender Sempre é um material que foi elaborado para ser utilizado em aulas presenciais. Então, para essas aulas aqui, nós temos uma adaptação do material. Então, se você está com o material em mãos e nota algumas diferenças, algumas adaptações mesmo, bom, o motivo é esse, tá bom? Vamos lá então? Já disse que essa aula é uma transposição do material do Aprender Sempre que vocês já conhecem e nós vamos iniciar essa aula pensando no que vamos aprender. Vamos lá então? Temos aí na tela. Nesta aula, vamos fazer a leitura de uma carta e identificar informações específicas sobre ela. Além disso, vamos pensar sobre a escrita de algumas palavras do texto. Continuamos com o nosso estudo do gênero cartas e temos também um trabalho com algumas palavras do texto. Vamos descobrir que carta é esta? Vamos lá! Antes de descobrir que carta é essa, eu quero retomar com vocês nossas últimas cartas estudadas. Foram aqui objeto do nosso estudo na última aula. Fizemos uma viagem ao tempo e a leitura de cartas, de uma carta de 39 anos atrás e uma outra carta de 5 anos atrás, não é? Que carta nos aguarda nessa aula? Vamos conferir? A carta para esta aula, então. Na tela, vamos lá para a leitura. Olambra, 2 de setembro de 2020. Querida amiga Amanda, espero que esta carta te encontre feliz. Estou escrevendo para dizer que pensei melhor sobre seu pedido de ficar com a minha coleção de conchas. Talvez, se as minhas conchas estiverem pertinho de você, seria uma maneira de estarmos juntas em tempos de isolamento social. Tenho tantas memórias especiais desta coleção. Eu e meu irmão João brincamos muito com elas e até meus primos se divertiam coletando conchinhas quando viajávamos juntos. Então,
tenho um pedido importante. Não perca nenhuma conchinha, por favor. Tenho certeza de que quando tivermos nossos filhos, eles também brincarão e inventarão outras histórias de imaginação. Espero que goste deste presente e também espero estar presente o mais rápido possível. Com carinho, Fernanda. Vejam só a carta que acabamos de ler, estudantes do terceiro ano. E aí, o que vocês acharam? O que vocês perceberam na leitura desse texto? Essa carta foi escrita onde? Qual local estava a pessoa quando escreveu essa carta? E ela foi enviada para quem? Quem enviou esta carta? Quem recebeu esta carta? Todas essas perguntas, vão ser tratadas aqui por nós nesta aula. Qual era a mensagem desta carta? Nós vamos responder essas perguntas e vamos voltar ao texto conversando sobre cada uma delas, combinado? Vamos lá? Vamos então pensar nas próximas perguntas. Vejam só, a nossa letra A. Vamos localizar no texto quem escreveu a carta. Nós temos a carta escrita e nós temos que localizar quem escreveu. Vocês acham que essa informação está mais no começo do texto ou mais no final? Nós temos a carta dividida em duas partes para caber na tela, para que vocês consigam ler aí em um tamanho razoável. E então, para descobrir quem escreveu a carta, eu devo ir ao início ou ao final? Vamos conferir? Então, eu vou convidar vocês para ir no início, aí a gente confirma. Vamos lá? Comigo. Vamos para o início. Olha lá, no início da carta eu tenho Olambra, 2 de setembro de 2020. Querida amiga Amanda. Querida amiga Amanda é a pessoa para quem está sendo escrita e enviada a carta. Então, a Amanda, ela é o remetente da carta ou ela é o destinatário? Ela é aquela pessoa que está escrevendo ou a pessoa que está recebendo? Ela é o destinatário, aquela pessoa a quem se destina a carta. Corretos? Corretos? Estamos pensando e esclarecendo aí então? Sim. Então, vamos lá. A Amanda, ela é o destinatário da carta, é a pessoa a quem a carta se dirige. Mas a pessoa que escreveu a carta, vamos lá para o final comigo? Lá para o final, lá para o final. Com carinho, Fernanda. Então quem escreveu a carta foi a Fernanda. Vamos registrar lá na nossa tela com as questões? Fernanda, quem escreveu a carta? Fernanda. Encontramos essa informação no finalzinho da carta. Fernanda. Quem recebeu a carta? Ficou fácil agora, porque nós já pensamos aí em quem escreveu e então quem recebeu. A carta se inicia com uma saudação para essa pessoa. Vamos voltar e vamos conferir na primeira tela, lá no início. Olha lá. Temos aqui, vejam quem recebeu. Querida amiga Amanda. Amanda recebeu, não é? Então, a Amanda, que é o destinatário aqui, a quem se destina a carta. Porque a Fernanda, como a gente localizou aqui, foi quem escreveu, é o remetente. Então, respondendo à nossa questão de letra B, quem recebeu a carta?
a Amanda. Vamos registrar? A Amanda. Mas temos mais questões para pensarmos sobre o texto. Qual é a relação entre as duas pessoas, de acordo com a nossa leitura? Vamos voltar para o texto? Vejam só. Na nossa primeira parte. Espero que esta carta te encontre feliz. Estou escrevendo para dizer que pensei melhor no seu pedido de ficar com a minha coleção de conchas. Vou adiantar aqui na leitura, para o próximo parágrafo. Talvez se as minhas conchas estiverem pertinho de você, seria uma maneira de estarmos juntas. Uma maneira de estarmos juntas. Vejam só. Como é que a gente consegue imaginar que a relação das duas? Em tempos de isolamento social. Tenho tantas memórias especiais desta coleção. Eu e meu irmão João brincamos muito com elas. E até meus primos se divertiam coletando conchinhas. Bom, e então, o que vocês acham? Como poderemos entender essa relação? Uma relação de amizade, não é mesmo? Vamos registrar na tela? Essa relação de amizade. Então, relação de amizade, vamos escrever. A gente pode até, pensando no conteúdo da carta e na mensagem, lembrar que tem um pedido que está sendo atendido aí, não é? Relação de amizade. Onde e quando a carta foi escrita? E então, vocês lembram onde que a carta foi escrita? Estava lá no topo da carta, lá no início. Eu vou voltar a carta e vou grifar lá. Olha, lá no início, a carta se inicia. Opa, aqui. Olambra, 2 de setembro de 2020. Em Olambra, 2 de setembro de 2020. O nome da cidade e a data. Vamos lá? Vamos registrar, então. Olambra. (2 de setembro de 2020). O ano passado, então, hein? E agora a nossa última questão a respeito da carta. Qual é a mensagem principal da carta? Então, vocês conseguiram entender? Nós voltamos ao texto. Bom, uma das amigas está atendendo um pedido. Vocês conseguiram reconhecer esse pedido? Que pedido era esse? O pedido de conchas, uma coleção de conchas. Vamos voltar no texto, vamos aí localizar essas conchas e esse pedido, de certa forma. Vamos então, juntos, revisitar o texto. Esse trabalho de voltar ao texto é algo que deve fazer parte do nosso cotidiano, da nossa rotina de estudantes. Vamos lá? Qual é a mensagem principal da carta? Vejam, na primeira parte do texto, ela faz a saudação à amiga, não é? Espero que a carta te encontre feliz. E veja, estou escrevendo para dizer que pensei melhor. Estou escrevendo para dizer que pensei melhor sobre seu pedido. O pedido aqui, ó. Tem um pedido. É isso mesmo. Vou circular agora. Já marquei bem o texto. Um texto bem marcado pode ser sinal de um texto bem estudado para nós. Então, temos aqui pedido.
de ficar com a minha coleção de conchas. Vejam, tinha um pedido para que ficasse com a coleção de conchas. A Amanda pediu, então, para a Fernanda para ficar com a coleção de conchas dela. E, bom, a Fernanda está aqui mandando essa carta e explicando que, puxa, ela está explicando que, na verdade, vai atender o pedido de certa forma, porque ela, inclusive, justifica. Se as minhas conchas estiverem pertinho de você, seria uma maneira de estarmos juntas. Olha que bonito! E aí, na segunda parte, ela tem um pedido também. A gente entende que o pedido da coleção de conchas vai ser atendido, mas vejam só. A Fernanda tem um pedido para a Amanda, um outro pedido. Qual pedido é esse? Está aqui. Então, tem um pedido importante, veja. Importante. Não perca nenhuma conchinha, por favor. Tenho certeza de que quando tivermos nossos filhos, eles também brincarão e inventarão outras histórias de imaginação. Vejam, então a gente tem aí como mensagem principal da carta o atendimento de um pedido e também uma recomendação de cuidados com um presente. Vamos registrar? Temos então aqui atendimento de um pedido de um pedido. Que pedido é esse? Da coleção de conchinhas. Atendimento de um pedido e uma recomendação, não é? De cuidado. E recomendação de cuidados. Recomendação de cuidados. Cuidados com o quê? Cuidados com o presente, cuidados com a coleção. Qual é a mensagem principal da carta? Atendimento de um pedido e recomendação de cuidados com o presente. Isso para não perder as conchinhas. Pensando em algumas palavras desse texto, bom, aí no nosso estudo de textos e de palavras em língua portuguesa, nossa atividade agora tem a seguinte comanda: leia em voz alta as palavras a seguir. E as palavras já estão aparecendo na nossa tela. Fernanda, Amanda, Olambra, quando. Temos mais palavras. Leia comigo, as palavras estão se organizando aí na tela. Escrevendo, isolamento, tempos, presente. Temos mais palavras? Conchas, juntas, coletando, setembro. Vejam quantas palavras. E olhando para essas palavras, o que devemos pensar? Na leitura, o que vocês perceberam ao ler essas palavras? O que elas têm em comum? E então, terceiro ano, o que vocês perceberam? O que essas palavras têm em comum? Está fazendo essa reflexão comigo? Estão trocando ideias aí no chat? Vocês perceberam aí algumas letras ou alguma sonoridade em comum nas palavras que estão na nossa tela? Fernanda, Amanda, Olambra, quando, escrevendo, isolamento, tempos, presente, N, conchas, juntas, coletando, setembro. O que vocês percebem em comum nessas palavras? Temos algumas letras em comum, não é?
Pois é, alguns de vocês já notaram e os que não notaram, agora notarão. Vejam, nós temos aqui a vogal seguida de uma consoante, que é a letra N, ou a letra M. Vejam, são sons nasais. Vocês já estudaram palavras que têm esses sons com marca de nasalidade. Tempos, presente, conchas, juntas. Pois é, se a gente pensar nas vogais, quando elas não estão acompanhadas por essas letrinhas M ou N, elas têm um som que não tem nasalidade. E podemos pensar nisso dizendo aí as vogais, falando os nomes A, E, I, O, U. Bom, mas se elas tiverem aí acompanhadas da letra M ou N, vamos pensar na letra A, por exemplo. A, ou podemos pensar, quando ela está acompanhada por N ou por M, Vejam, tem uma nasalidade, um som nasal. Eu gosto de fazer os estudantes perceberem isso, apertando assim o nariz. Você pode falar A com o nariz apertado, A. E aí, com o nariz apertado, você pode falar A. Vocês perceberam uma grande diferença? Não, não é? Não tem uma grande diferença. Mas a gente pode perceber uma diferença se a gente tapar o nariz para falar sem tampar o nariz, ou a gente percebe vibrar aqui o nariz, porque essas palavras têm sons nasais, perceberam? Vocês podem aí fazer um estudo e uma lista de outras palavras em que vocês reconheçam estes sons nasais, essas marcas de nasalidade nessas palavras. Então, para a pergunta, o que vocês perceberam ao ler essas palavras? O que elas têm em comum? Os sons nasais. E eu tenho uma outra lista de palavras para a nossa leitura, que está na próxima tela. Leia em voz alta as palavras a seguir. Estão chegando na tela. Vou fazendo a leitura, leia comigo. Irmão, então, imaginação, inventarão, João, não, brincarão, coleção. O que essas palavras têm em comum? A gente consegue perceber alguma semelhança com as palavras anteriores? Temos o tio aí, presente, não é? Irmão, então, imaginação. E alguns de vocês já perceberam que nós também temos marcas de nasalidade. Vejam só, enquanto nas palavras anteriores a gente tinha marcas de nasalidade em uma palavra que apresenta uma vogal seguida pela consoante N, ou M, que também, além disso, a gente pode perceber a marca de nasalidade quando esse A recebe o til. E aí a gente confere irmão, então, imaginação, inventarão. Por isso que na hora de escrever algumas palavras a gente até confunde, não é? Sobretudo vocês aí que estão iniciando nesse processo, nesse estudo, estão terminando aí de se alfabetizar e melhorando na escrita. Então, o que nós percebemos em comum nessas palavras que estão na tela, também o som nasal, sons nasais. Eu vou registrar sons nasais, porque foi isso que a gente percebeu. Opa! Sons nasais, foi isso que a gente percebeu nas duas listas. E eu já vou me despedindo enquanto eu termino de escrever sons nasais